Programa Fé Perfeita. Bendito seja o nome do Eterno. Shalom a todos vocês, entrando na sua casa, no seu estabelecimento, o programa Fé Perfeita, apresentado pelo pastor César Augusto. Privilégio que Deus me dá de poder falar com você de coração para coração. Meu único pedido é, por favor, faça contato com teu vizinho, com teu parente, com teu pastor, com teu amigo, com teu irmão, com teu conhecido e diga a ele agora: ei, você quer ser abençoado? Ligue aí a sua televisão e participe do programa Hora dos Milagres, apresentado aí pelo pastor César Augusto. E agora nós vamos ter nesta programação a apresentação de um hino, depois a leitura da Bíblia e, por último, oração pelos lares, famílias, casamentos, dívidas, enfim, pedir que o Espírito Santo visite você, salve a tua alma e dê a você a bênção que você precisa. Então, enquanto nós ouvimos e participamos e vemos aí este vídeo, este clipe deste hino, você tem um tempo para convidar alguém, e isto é o que eu conto com você nesta hora. Por isso agora eu canto esta canção. Quero te dizer, irmão, Deus tem vitória pra você. Então levante-se, não fique aí prostrado, pois Ele está ao seu lado. É somente você crer. Por muitas vezes eu penso em parar. Então Jesus diz pra mim: meu filho, eu te ajudo a caminhar. E se eu penso que sozinho eu não consigo, Ele diz pra mim: meu filho, eu posso até te carregar. Por isso agora eu canto esta canção. Quero te dizer, irmão, Deus tem vitória pra você. Então levante-se, não fique aí prostrado, pois Ele está ao seu lado. É somente você crer. Muitas vezes o inimigo vem te dizer: você não vai conseguir. No Velho Testamento, nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 15, que Deus não se esquece de nada. Aqui Deus, no reinado de Saul, lembra de uma passagem que houvera acontecido há mais de 450 anos atrás. Um dia em que Amaleque impediu o povo de Israel a atravessar por suas terras. Foi um momento marcante na história deles. Israel estava vindo do Egito rumo à terra de Canaã, e alguém lhe impediu, e mesmo Israel propondo pagar os pastos caso algum animal comesse, pagar a água se alguém tomasse, e qualquer dano Israel se responsabilizava, eles disseram não, foi impedido de cumprir
aquele propósito. Então, isto parecia uma coisa qualquer, mas Deus disse que ele haveria de um dia acertar as contas com aquele que faz alguma coisa má contra seu povo. Eu quero dizer a você que isto deve ser lembrado. Deus prometeu a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu quero só lembrar: feliz é aquele que pode estender a mão para um filho de Deus numa hora de necessidade. Então, mais tarde, Deus se lembra disto e disse: nós agora vamos acertar as contas com os amalequitas. Os amalequitas, na verdade, são descendentes de Ismael, são pessoas amarguradas de espírito, são descendentes, de Esaú, e Esaú passou para eles esta maldição de sempre atacar pelas costas. São traidores. Então, Deus disse: agora eu vou os enfrentar. E então pega a Saul e diz: eu quero que você extermine mulheres, crianças, velhos, gado, ovelha, jumento, boi, tudo que pertencer a Amaleque, eu quero que isto desapareça. Este era o propósito de Deus e esta era a cobrança de Deus para com aqueles que foram cruéis e mal contra o seu povo. E Saul, então, é destinado a esta missão e ele parte com o povo para destruir os amalequitas. E enquanto ele avança, ele os destrói, mas os destrói parcialmente. Então, a Bíblia relata que ele conseguiu, através do povo, o povo o pressionou e disse: olha, rei, nós queremos que o senhor poupe estas vacas, estas ovelhas, e trouxeram a Agag, rei dos amalequitas, também salvos da destruição. Mas isto não era o que Deus houvera pedido. Deus houvera dito: é para destruir completamente, para varrer da face da terra esta nação. Muito bem, muito dura esta palavra. Samuel passou a noite orando e Deus revelou a Samuel o que houvera realmente acontecido. Samuel se entristeceu no espírito, ficou muito contrariado, muito triste e, no dia seguinte, encontra-se com Saul, rei de Israel, e o chama de bendito do Senhor. Ó bendito do Senhor, você obedeceu o mandamento de Deus. E Samuel, prontamente, ao perguntar, ouviu a resposta de Saul: sim, eu cumpri integralmente o que Deus houvera prometido. Então Samuel diz a Saul: mas eu estou ouvindo o mugido de umas vacas e o barulho de umas ovelhas. De que se trata? Então ele, desapontado, disse a Samuel: foi o povo. Preste atenção que você nunca deve seguir o povo. Não siga a opinião popular. Não dependa daquilo que as pessoas vão dizer ou vão pensar. Faça aquilo que Deus está lhe pedindo para fazer. Isto é uma profecia, é uma necessidade de enxergarmos as coisas dentro deste ângulo. Então nós encontramos que Saul tentou se esquivar e dar uma desculpa, dizendo: não, mas o povo poupou isto aqui porque o povo queria fazer um holocausto, trouxe o melhor para oferecer ao Senhor. A resposta de Samuel a Saul foi: será que Deus tem prazer em holocaustos
ou Deus tem prazer em que lhe obedeça a sua palavra? A pergunta é: teria Deus prazer em que você seja um cantor, um pregador, um membro de igreja, ou participe de uma religião, ou que Deus gostaria que você obedecesse cada palavra da Bíblia? Esta é uma boa pergunta e uma boa meditação nesta manhã, porque quando você obedece cada palavra de Deus, você tem como resposta a aprovação de Deus sobre a sua vida. Mas quando você deixa de cumprir uma só parte da palavra e faz as coisas da sua maneira, no achismo, você vai encontrar que nem sempre as coisas andarão bem a seu favor. Então, a palavra de Samuel a Saul foi: olha, você fez um trabalho de gente pequena. Você não considerou o tamanho que é Deus e o tamanho que é você. Você é pequeno, você age como gente pequena. Não queira comparar Deus com você. Quando Deus te disser uma coisa, olha, Deus só fala através de sua palavra. Quando Deus disser uma coisa através de sua palavra, não tente fazer da sua maneira, porque isto vai dar errado. Isto vai dar errado para você. E é assim que nós temos na Bíblia Sagrada. Então, a resposta foi: porque sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel. Em outras palavras, Deus quer te colocar por cima. Lembra lá de Deuteronômio, capítulo 28? Guarde aí na sua cabeça, Deuteronômio, capítulo 28. Se você for fiel e obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno, Deus disse: te colocarei por cabeça e não por cauda. Você não vai tomar emprestado, mas terá para emprestar. Se os teus inimigos vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7. Quero dizer que eu prometo que, se você guardar os meus mandamentos e observar a minha palavra, eu vou abençoar o teu cesto, o teu pão, a tua amassadeira, o teu trigo, o teu mosto, tudo que você for fazer, você terá a minha bênção. Então, isto é, obedecer a palavra de Deus te dá direito a todas as promessas de Deus, te dá direito ao Espírito Santo, te dá direito à vida eterna, te dá direito à cura divina, te dá direito a uma mudança radical na sua vida. Aqui chega a dizer de todas as bênçãos materiais. Ou você quer viver uma vida miserável porque andou pela tua mentalidade que é pequena. Então, aqui a Bíblia disse que ele mandou destruir, e eles não foram e não destruíram. E Samuel perguntou a Saul: o senhor, porventura, tem prazer em que você faça holocaustos e sacrifícios e cultos e ações de graças, ou que obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião, ou seja, fazer as coisas da sua maneira, ser rebelde, é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Então, estas coisas precisam fazer com que a gente reflita. Ei, você é rebelde? Você vive da sua maneira? Você obedece à Bíblia parcialmente? Você tem a maneira de viver e acha que aquilo é o correto? Ou por que você não volta e obedece cada palavra da Bíblia? Começando pelo seu arrependimento. O que é arrependimento? É o fato de você praticar uma coisa e nunca mais querer praticar aquilo. Então, seja ele no seu vestir, no seu agir, no seu falar, no seu proceder, seja qualquer coisa. Eu falei o que não devia, eu vesti uma roupa imoral,
eu tive uma atitude incorreta. Se você se arrependeu, você não quer aquilo. Eu roubei, eu furtei, eu trafiquei, eu fumei drogas, eu prostituí, eu tive uma vida completamente errada. Então, isto é o que nós chamamos aqui, nesta hora, de arrependimento. Segundo passo, nós precisamos de pegar aquilo de que nós nos envergonhamos e sepultar. Então, nós temos que ter um batismo. Este batismo na Bíblia está em Romanos 6. Todos os que se arrependem, se batizam em Jesus Cristo, sepultam o seu passado. Não é nas expressões Pai, Filho e Espírito Santo, é em Jesus Cristo. Aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou para, como você sepultou o seu passado, enterrou sua vida velha, ressuscitar em uma novidade de vida. Então vem o obedecer, que é como você vestir, como você tratar sua mulher, como você tratar seu filho, como você tratar seu marido, como você tratar seu patrão, como você tratar seu empregado, como você ir à igreja, como você entrar no templo, o que é que você está fazendo, se é um verdadeiro culto. Isto chama-se obediência, não é? Tudo isto é obediência. Então, quando as pessoas estão obedecendo, o céu está aberto. Mas quando você é rebelde, faz da sua maneira e age como quer, você não pode estar descansado e esperar que Deus vai te ajudar. Isto precisa estar muito claro diante de nós. Então, aqui está o pecado da rebelião, registrado na Bíblia, equiparado, quando você faz as coisas desta maneira, como o pecado da feitiçaria. Você quer ser chamado de feiticeiro, e é só lá ir em Apocalipse, e ficarão fora os feiticeiros, ou são os rebeldes, os que fazem do seu modo, os que não fazem aquilo que foi pedido. E também é como a obstinação. O que é obstinação? Ser duro, ser inflexível, fazer as coisas do seu modo. Então, isto, para Deus, pesa como pecado, como uma iniquidade, como o pior de todos os pecados, que é a idolatria. O que é a idolatria? É você se curvar a um ídolo, a um ser que não é Deus. E quando você se curva às suas próprias ideias, você está se curvando e fazendo da sua cabeça e da sua ideia um ídolo, e Deus te chama, diz para você, obstinado, você não tem coisas boas pela frente. Então Deus falou para Saul que porque ele rejeitou a obedecer à palavra, ele seria destronado. O que ele queria fazer com os amalequitas, agora ele iria fazer com Saul. E, na verdade, o faz, porque morre Saul e morre os seus descendentes. Então, isto precisa ficar claro em nossos corações, que não há virtude nenhuma em desobedecer a palavra, e que é o melhor que nós fazemos é nos curvar e entender que, se nós somos pequenos, existe um grande Deus. Se a nossa mentalidade é curta, existe uma mentalidade poderosíssima, que é a mentalidade do Senhor, e que nós precisamos de nos submetermos à vontade de Deus na nossa vida, se queremos ver Deus trabalhar por nós. A minha palavra é: não viva a vida cristã pelos pedaços, meia boca, meia pataca, sabe, fazendo as coisas da sua maneira. A minha palavra e o meu conselho a todos vocês que estão comigo nesta programação é que deveríamos agir aqui na nossa vida cristã obedecendo cada palavra que está na Bíblia, que nos dá direito a todas as bênçãos. Se você pegar o verso 15 do capítulo 28 do livro de Deuteronômio, está lá a maldição. Então, você não será cabeça, você será cauda, você não vai ter para emprestar, você vai ter que tomar emprestado, você vai ter pestes, você vai ter pragas, você vai ter doenças, você vai ter inimigos que vão prevalecer contra você. Então, vem uma descrição de tudo aquilo que nós conhecemos como maldição na vida das pessoas. E é assim que eu coloco diante de você a oportunidade, ainda que seja contra a opinião popular, de obedecer a Deus e sua palavra. Este foi um exemplo
do Velho Testamento. Deixa eu tomar agora um exemplo do Novo Testamento. O Evangelho de João, no capítulo 9, nós encontramos a história de um ceguinho, o relato, o testemunho, a evidência, o milagre na vida de um ceguinho. E os discípulos chamam a Jesus e diz assim: mas Senhor, quem é que nasceu? Por que esse homem nasceu cego? Ele pecou ou foi seus pais que pecaram? E Jesus então disse: nem pecou ele, nem pecou seus pais, mas ele nasceu assim para que lhe fosse manifestado as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, preste atenção aqui, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: olha a ordem, vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Eu quero parar aqui. Imagine você, uma pessoa cega, dos dois olhos, provavelmente sem o globo ocular, e Jesus cospe no chão, parece que é uma coisa nojenta, faz lodo, enche os olhos do cego de lodo e agora lhe dá uma missão quase impossível. Vai lavar-te no tanque de Siloé. Imagine que você, aquele cego, sai dali e começa a caminhar e encontra com a opinião popular. E diz: ei, cego, o que lhe aconteceu? Você é louco? Agora, além de cego, está cuspido, está babado, está lambuzado de lama. Ei, você está doido? Ele disse: não, isso aqui foi Jesus que mandou. Fez e me mandou ir lavar lá no tanque e eu estou indo lavar. Você está louco? Você está pior do que quando encontrou Jesus. E então o ceguinho simplesmente, e eu quero dizer isto, que nós precisamos de desconhecer a opinião das pessoas. Precisamos ficar com aquilo que Jesus, que a palavra diz. E ele então caminha em direção do tanque de Siloé. E quando chega, ele faz exatamente o que Jesus lhe mandou fazer. Lavou os olhos, e quando ele lavou os olhos, ele começou a enxergar. E agora vem novamente a opinião popular. Os fariseus, os saduceus, veja só, os vizinhos que antes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que se assentava mendigando? E aí uns diziam: é este, outros, o outro é outro, e diziam assim e assim. E como disseram: dize, pois, como foi que lhes abriu os olhos? E ele respondeu: disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse: vai-te ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e vi. E disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que antes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhes como vira, e ele lhes disse: pôs lodo nos meus olhos, lavei e vejo. E alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia uma dissensão, uma opinião pública divergente, e o ceguinho estava no meio. Isto é assim, você estamos no meio de uma divergência em que cada um exprime o seu pensamento e faz uma questão. E a opinião é: se eu obedecer a palavra, eu vou ser abençoado. Se eu for levado pela opinião de terceiros, eu vou ficar com a razão e com a lógica e vou perder a minha bênção. E aí fica na minha mão e na tua mão a decisão a ser tomada. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que lhe abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. E os judeus, porém, não creram
a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, foi perguntar aos pais. E os pais disseram, pergunte a ele, porque ele é maior de idade e sabe responder. E aí, então, isto foi gerando uma polêmica tão grande que eles disseram, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glórias a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu, pois ele disse, se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa sei, é que eu, havendo sido cego, agora vejo. Eu pergunto, você quer continuar na sua condição ou você quer obedecer à palavra e ter os resultados que a palavra diz que nós teríamos? Então, ficaram irritados e disseram, ei, você quer ser discípulo dele? Aí pegou. Você também que está em casa não quer obedecer à Bíblia, não? Não quer obedecer à palavra? Não quer viver os resultados desta Bíblia efetivos na sua vida ou quer viver cego, miserável, nu, vivendo uma vida de mendigo? Esta é a pergunta que eu deixo para você no final deste programa, que lhe afirmo, se você obedecer aquilo que está escrito, Deus estará 100% obrigado a te ajudar. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, eu tenho vindo com essas pessoas que assistiram esta meditação diante do Senhor. E talvez tenha alguém numa extrema necessidade, talvez tenha alguém que o Senhor está apenas beliscando a consciência dele, chamando ele de volta para obedecer a tua palavra. Eu não sei, mas eu entrego na mão do Senhor a vida de todas estas pessoas. E a minha oração é que o Senhor se compadeça de todos, tenha misericórdia, salve, cure, liberte, transforma, mude a mentalidade, não deixe o povo ser rebelde, estar fora da tua palavra, da tua vontade, fora dos prêmios da vida eterna. Oro pelos lares, pelos necessitados, pelos aflitos, oro pelos endividados, oro pelos problemáticos, oro para que o Senhor tenha misericórdia e ajude a todos. No poderoso nome de Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém. Eu queria só convidar você para continuar comigo. O tempo acabou aqui, mas estou no Instagram, Pastor César Augusto. Se você não é inscrito, se inscreva. Ou também no YouTube, Pastor César Augusto, ou Fé Perfeita, para participar de todos os nossos eventos. Um grande shalom a todos.